Se você acompanha o podcast Os Sócios, ou mesmo aqui o canal do YouTube, já deve ter ouvido essa frase que eu digo muito, deve ser a que eu mais repeti no podcast Os Sócios. O conhecimento está disperso pela sociedade, do economista austríaco Friedrich August von Hayek. Mas não apenas o conhecimento, mas também a produção desse conhecimento, da quantidade de informações. E num ambiente como o que a gente tem hoje, onde a informação está amplamente disponível a um custo baixo para todos os investidores, se todo mundo tem muita informação, então não é isso apenas que vai guiar os resultados do mercado. Nós deveríamos ter outros fatores por trás para que você possa superar a média da rentabilidade dos investidores comuns. É sobre isso que o Howard Marks, o gestor da Oaktree e autor de 2 livros, o mais importante para o investidor, e esse aqui, Mastering the Market Cycle, esse aqui inclusive está autografado por ele, explorou no seu último memorando. Ele mandou algumas lições que ele tirou do mercado que são responsáveis tanto pelos resultados da Oaktree, como também dos investidores que se destacam da média. Para saber que lições são essas, acompanhe o vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar você que no dia 7 de agosto eu abro inscrição para a 22ª turma do Viver de Renda, um curso que tem por finalidade pegar a pessoa completamente leiga a respeito de finanças, investimento, dinheiro e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior, formando um patrimônio que um dia será capaz de manter essa pessoa. Ela efetivamente poderá então viver de renda. Tudo isso dentro do prazo de 8 semanas, no mínimo, mas na verdade pode durar mais, porque eu estou regravando todo o conteúdo para essa turma do Viver de Renda, então o curso está montado do zero e ele vai durar igual aquelas lutas do Clube da Luta. Elas duram quanto tiverem que durar, mesma coisa o Viver de Renda. E durante esse período, nós temos o suporte que responde todas as dúvidas dos alunos. Então, para quem quiser fazer parte, lembrando que você não precisa saber nada do mercado para entrar no curso, vai aprender tudo lá, há um link aqui na descrição. Agora, falando das lições do Howard Marks, para você entender, o Howard Marks ele tem também uma aula gravada na Finclass, nossa plataforma, que eu inclusive achei muito boa, porque nem sempre o cara que é muito bom no mercado, ele vai ter uma didática boa para ensinar as lições que ele tirou do mercado. E não é o caso do Howard Marks. Ele é um cara que hoje está gerindo um patrimônio de 172 bilhões de dólares, ele faz isso desde 95, tem 1.100 pessoas trabalhando na sua gestora, e para a gente ter ideia de quanto é esse patrimônio, a empresa mais valiosa da nossa bolsa hoje é a Petrobras, que vale pouco mais de 87 bilhões de dólares. Ou seja, o Howard Marks gera mais de 2 Petrobras em termos de valor de mercado. E como todo gestor, o Howard Marks ele ocasionalmente publica cartas para explicar o que está acontecendo, a performance do fundo. Ele também coloca lá lições que ele tira dos acontecimentos presentes, fala muito do passado, do que pode acontecer no futuro. E esses memorandos, ou memos, como são conhecidos na indústria, se tornaram tão relevantes que até o próprio Warren Buffett já falou, e aqui eu vou colocar realmente as palavras dele, ipsiliteris, quando vejo que é memorandos de Howard Marks em meu e-mail, eles são a primeira coisa que abro e leio. Eu sempre aprendo algo. Inclusive, um dos livros dele, sobre o qual já gravei aqui no canal, o mais importante para o investidor, onde ele pontua cerca de 20 lições daquilo que ele considera o mais importante, e no final fala que o mais importante mesmo é juntar tudo aquilo. Teve boa parte do seu conteúdo retirado dessas cartas que ele escreveu ao longo do tempo, e mais alguma coisa que ele coloca lá para linkar todos os conteúdos que ele tinha até então. E no seu último memorando, que foi publicado no dia 10 de julho, ou seja, faz pouco mais de uma semana, ele listou 7 lições que ele aprendeu ao longo das suas décadas de experiência no mercado, que são responsáveis pela performance da Oaktree, pela performance dele, de outros investidores. Ele fala que com essas lições você consegue, entre aspas, medir a temperatura do mercado. Eu li o memorando, eu achei as 7 lições até um pouco repetitivas, e não estou querendo questionar o Howard Marks aqui, longe disso. Então vou dar uma resumida nessas 7, porque muitas eu acho que acabam se enquadrando em uma única lição. De modo que eu elenquei aqui 4 pontos retirados do memorando do Howard Marks, onde ele deixa claro o seguinte: o Howard Marks, se eu pego lá o conteúdo do mais importante para o investidor, lembrando que esse conteúdo foi muito baseado nas cartas que ele escreveu ao longo de toda a sua trajetória no mercado, ele fala sobre a questão da hipótese dos mercados eficientes, de um cara chamado Eugene Fama, da escola de Chicago, que falava que, bom, teoricamente, essa é uma teoria, então há muita discussão se isso acontece ou não, e o Howard Marks tem uma opinião sobre isso também, mas ele fala que, teoricamente, se você tem num mercado um grande número de participantes, com muito acesso à informação e com custos baixos para tomar suas decisões, para mudar de ideia, então os ativos deveriam a todo momento estar precificados devido ao nível de informação que você tem. Então, se algo muito ruim acontece numa empresa, na hora ela vai cair até o patamar que seria o seu preço justo. Se algo bom acontece, ela vai subir até o patamar que seria o seu preço justo. Isso desde que o mercado tem essas 3 premissas: muitos participantes, muita informação e baixos custos. E se você olha o mercado hoje, ele tem exatamente isso: informação pra caramba, muita gente participando e baixo custo para você mudar de ideia. E isso eu tô pegando principalmente o mercado americano. Se você olha para o mercado brasileiro, é o retrato
formato é ligeiramente diferente, com menos informação, com muito menos participantes e custos caminhando realmente para serem muito baixos. E aí não é que o Howard Marks ele acredite na hipótese dos mercados eficientes, não é isso. Mas ele fala que realmente se a gente tem esse cenário, então só essa informação não pode ser responsável pelo bom desempenho dos investidores ao longo do tempo. Você tem que ter alguma coisa a mais. E ele chega na mesma resposta que o Morgan Housel, autor daquele livro A Psicologia Financeira, acabou expressando no seu livro, onde ele acaba falando que depois de um certo nível de conhecimento sobre o mercado, não é mais o conhecimento técnico que vai gerar alfa para o investidor. Até pode gerar, mas há muito mais alfa a ser gerada através da questão comportamental. Além de saber o que está acontecendo, você fazer o que seria aquilo que é o correto. E aí, com base nisso, ele foi escrever os pontos do memorando que eu vou resumir aqui em 4. Começando pelo primeiro, que ele chamou de reconhecimento de padrões. Aqui eu estou traduzindo, né? Então, o bom investidor ele tem que ser bom em reconhecer padrões, o que felizmente já é alguma coisa que o cérebro humano faz. Inclusive, ele é tão bom nisso que ele reconhece padrões onde muitas vezes não existem. E aí isso seria um problema. Mas o que ele fala em termos de reconhecer padrões é que você tem que ser capaz de aprender com a história. E não que a história se repita, mas ela costuma rimar, como dizia o autor americano Mark Twain. Se você pega até aqui no Brasil os ciclos de aumento da bolsa e vê o que estava acontecendo naquela época, você tem sempre um fator primordial por trás, que são as quedas de juros. Você pega, por exemplo, de 2005 a 2008, antes da crise, a Selic estava caindo. Você pega depois a recuperação em 2009, a Selic estava caindo. Você pega depois o período de 2016 a 2020, a Selic caiu de 14,25 chegando a 2%, a bolsa estourou. Então a gente vê uma clara correlação, que não é só uma correlação que não implica em causalidade. Ela tem uma causalidade de fato. De modo que a gente pode presumir que, como aquilo aconteceu no passado, provavelmente deverá continuar acontecendo no futuro. Poxa, Bruno, então o passado repete o futuro? Como eu falei aqui, obviamente não. Mas se nós tivermos uma condição parecida com o que aconteceu no passado, com as mesmas premissas mantidas mais ou menos no mesmo campo, sem grandes mudanças estruturais na economia, sem algum tipo de revolução tecnológica que altere as coisas, novamente, se a gente passar por um corte da Selic aqui no Brasil, qual é a consequência esperada do movimento da bolsa? A gente já está vendo isso agora. A Selic nem começou a cair ainda, mas já se projeta amplamente que a partir de agosto ela vai começar o seu ciclo de queda. E se você olha a bolsa, ela já está reagindo. Não vou falar que é só por conta disso, mas muito baseado nessa questão do movimento da taxa de juros. Já que isso vai diminuir o custo de capital das empresas, vai diminuir o serviço da dívida, porque os juros sobre as dívidas elas cresceram menos, então vai sobrar mais caixa para a empresa reinvestir. Isso também vai permitir que as pessoas se endividem a taxas mais baixas e muito endividamento das pessoas acaba em consumo, o que gera lucros maiores para as empresas. E se as empresas estão lucrando mais, elas vão ter isso refletido no preço das suas ações. Sem falar também que o valor de mercado de uma empresa costuma ser o fluxo de caixa que ela tem até o infinito, trazido a valor presente por uma taxa de desconto apropriada. E essa taxa de desconto, ela usa como base as taxas que temos na economia. Se elas estão mais baixas, então a taxa de desconto acaba ficando mais baixa. Um segundo ponto que o Howard Marks colocou esse memorando foi sobre a questão do efeito manada. Aquela tendência que o ser humano tem de acompanhar o que os outros estão fazendo, que é amplamente divulgada em uma série de estudos, né? Ou até, entre aspas, piadas que nós vemos na rede social. Se todo mundo, por exemplo, entra no elevador e começa a se comportar de uma certa maneira, entrando em fila, a pessoa que não sabe que aquilo é combinado, ela acaba entrando em fila também, porque o ser humano tem esse comportamento de adequação social, que tem inclusive um aspecto evolucionário por trás, porque aquele ser humano que ficava fora da manada provavelmente morreu e não deixou descendentes, enquanto quem estava seguro na manada continuou vivo, deixou descendentes que, adotando essa conduta, continuaram seguros lá dentro. Então você agir diferente do que todo mundo está fazendo é muito complicado. Só que esse comportamento que foi totalmente adequado para a evolução, ele é pouco adequado para o mercado. Porque se todo mundo está comprando, por exemplo, os preços já devem estar altos. E você vai comprar, seguindo todo mundo, por um preço alto. Se todo mundo está vendendo e você quer vender também, então os preços já devem estar baixos. Então você vai vender por um preço baixo. Quando o comportamento adequado do investidor é ter um pensamento contrário, que inclusive é o próximo ponto que ele coloca no seu memorando. O que vai permitir que o investidor compre por um preço baixo e quando for vender, venda na euforia por um preço alto. E eu posso dar exemplos com uma série de ativos, mas eu acho que um dos mais escolares para a gente falar dessa questão de euforia, de medo de ficar de fora e depois também de um medo extremo de que aquele negócio venha acabar e todo mundo querer vender e simplesmente capitular, é com criptomoedas. E aqui no caso eu vou usar a criptomoeda mais importante, aquela na qual eu mais acredito, que é o Bitcoin. Se a gente pega o Bitcoin, nos momentos de subida, ninguém costuma falar que o Bitcoin vai morrer. Esse tipo de previsão acontece no momento de queda. E na hora que está caindo, ninguém quer comprar muito aquilo. Eu tenho um próprio mecanismo para sentir a temperatura do mercado do Bitcoin, que é o número de perguntas que chega em comentários do YouTube e também nas minhas caixas de perguntas. Não só número de perguntas, como também número de views quando eu faço um vídeo. Eu até já estabeleci uma máxima, eu falei para minha equipe aqui, se é ruim de postar, é porque deve ser bom de comprar. E o contrário também acontece, se é bom de postar, provavelmente não é o melhor momento para você comprar. Porque quando que as pessoas vão querer comprar Bitcoin?
Bitcoin? É quando ele estiver simplesmente rompendo os preços máximos. É quando o halving, que vai acontecer no ano que vem, pela previsão atual em abril, já tiver acontecido. É quando você tiver algum tipo de notícia de entrada de institucionais e o preço já tiver subido 100%. Nessa hora que o leigo, que não entende aquele mercado, mas vê que quem comprou lá atrás se deu muito bem, porque vão começar a sair as reportagens nesse momento, vai querer entrar no mercado de Bitcoin. Sendo que o Bitcoin tem um comportamento muito cíclico, muito forte. Ele sobe bastante e quando ele cai, não raras são as quedas de 80%. Inclusive com quedas de 50% em um único dia. E nessa hora, quando a queda começa a acontecer, aí vem as notícias ruins. Primeiro que, já com esse sentimento ruim, a mídia começa a requentar notícias velhas e coloca lá a 12ª vez que a China baniu o Bitcoin. Os haters começam a falar que dessa vez o Bitcoin morreu. E já falaram isso quase 500 vezes, como você pode ver aqui nessa imagem, retirada de um site que conta o número de mortes do Bitcoin. Ou seja, é um obituário que vai sendo constantemente atualizado. E aí, ao seguir essa manada, a pessoa vai estar sempre comprando no topo e vendendo no fundo. Aí ela pensa, então vou investir via um fundo. Mas ela vai ter exatamente o mesmo comportamento. Ela vai querer entrar no fundo quando o gestor estiver saindo na capa da revista, de bracinho cruzado de lado, como novo gestor da moda, e vai querer sair do fundo depois que o cara estiver perdendo por conta de um ciclo de mercado, pensando que o gestor perdeu a mão. E aí veja que esse cara ele pode ter entendimento sobre o mercado, sobre como ele funciona, mas é um aspecto comportamental que leva ele a fazer esse tipo de coisa. E que torna também tão difícil o passo 3, que é pensar e agir de forma contrária. É você, na hora que tá todo mundo comprando, ser o cara que vai vender, porque tá vendo que o preço já passou muito do razoável. E na hora que tá todo mundo vendendo, que força os preços para baixo, ser o cara que vai comprar, porque tá vendo que o preço já entrou numa faixa muito atrativa. Colocando um gráfico do Bitcoin aqui na tela, nós temos um indicador que é o MVRV, Market Value sobre o Realized Value, ou seja, o valor de mercado do Bitcoin sobre o preço médio das pessoas que estão comprando Bitcoin. E esse indicador, quando ele tá abaixo de 1, e ele ficou abaixo de 1 durante muito tempo no ano passado, e ele está indicado aqui pela linha azul, então seria um bom momento para comprar, porque o preço de mercado está abaixo do preço médio das pessoas. E como o ser humano ele tem aquele viés de aversão à perda, ele não quer perder dinheiro, ele não quer vender com prejuízo. E como o Bitcoin é muito limitado, então se tem menos gente para vender, há menos oferta. E se há menos oferta, uma hora a demanda que existe, ela tende a levar o preço para cima. Até porque quem acompanha esse indicador sabe que abaixo de 1 é um bom momento para comprar. Então a demanda pode aumentar por conta disso. De modo que ele vai ficar abaixo de 1, mas não por muito tempo. Uma hora ele vai acabar subindo. E pode subir muito, passando o patamar de 3, 4 vezes no MVRV. O que significa que o valor de mercado do Bitcoin está 4 vezes maior do que o preço médio das pessoas, o que vai levar muita gente a querer realizar o lucro. E se muita gente começar a vender, então o preço vai começar a cair. O que acontece depois de um tempo? Então é interessante que você consiga vender antes que muita gente venda, para o preço começar a cair, e comprar antes que muita gente perceba que está na hora de comprar, porque você consegue pegar o preço antes dele começar a subir. O que de tudo que a gente falou aqui é, de fato, a parte mais difícil. Porque na hora de vender, quando tá todo mundo querendo comprar, você vai se sentir um burro. Até porque dificilmente você vai vender no topo. Você vai vender e vai ver o preço continuando a subir. E na hora que você tá comprando, quando ninguém quer comprar, você vai ser chamado de burro, porque tá jogando dinheiro fora. Tá comprando um negócio que vai a zero, porque o Bitcoin dessa vez morreu. E eu digo isso porque eu já tô há 17 anos no mercado e sempre que eu vou tomar uma decisão contrária ao que a manada está fazendo, mesmo assim eu penso, caramba, e se eu estiver errado? E geralmente eu faço menos do que originalmente eu queria fazer, mas sempre faço alguma coisa. Como vocês viram ao longo dos vídeos do final do ano passado, quando eu tava comprando Bitcoin a 16 mil dólares. Inclusive, dentro dos 7 pontos, ele coloca lá um aspecto específico falando só para o investidor resistir às emoções e completando que o órgão mais importante para o investidor não é o cérebro, mas sim o estômago, para você conseguir aguentar esses períodos onde você está com um pensamento contrário e é chamado de burro por todo mundo. E o último ponto que o Howard Marks coloca, e esse aqui eu deixei por último porque é o mais polêmico, né? Um monte de economista acaba metendo pau no Howard Marks sempre que ele fala isso. E essa não é a primeira vez. Inclusive, se você pega na Oaktree, eles têm 6 princípios para operar. E um desses princípios é não acreditar em previsões macro. E aí quando se fala isso, pensa, caramba, né? Os economistas vêm e falam, como assim não acreditar em previsão macro? Como é que o cara vai direcionar o que ele vai fazer sem ter pelo menos uma previsão de como deverá ser o futuro? E por que ele coloca para não acreditar em previsões macro? Bom, primeiro porque ele diz que elas provavelmente estarão erradas. E você tem vários exemplos sobre isso, mas um que eu costumo citar bastante aqui no canal foi a previsão do que deveria acontecer com a taxa Selic ao final do ano de 2021. Nós vimos um movimento amplo de queda da Selic desde 2016, saindo do patamar de 14,25 até 2020, quando ela chegou ao mínimo de 2%. Um ciclo de queda impressionante que fez a nossa bolsa sair de 40 mil pontos para bater quase 120. Só que quando isso aconteceu, a inflação começou a incomodar. E diante daquela inflação, em 2021, você tem as projeções de qual será a Selic, dada lá pelo Boletim Focus, ao final do ano. A Selic estava em 2. E se a gente pega o Focus, como vocês podem ver na tela, eles inicialmente colocaram a Selic no final do ano em 3%.
2% e depois foram revisando a projeção para cima. E tiveram que revisar várias e várias vezes, porque no final do ano a Selic fechou em 9,25%. Um erro percentual de mais de 200%. E nisso a gente está falando de um monte de gente que estava olhando as previsões macro do mercado e fazendo considerações quanto a isso. Então não é que o Howard Marks não goste de economistas, não é nada disso. Ele só fala que, olha, a previsão macro, ela provavelmente vai estar errada. E ele fala até que acontece o seguinte, né? Você tem uma previsão macro que ela contamina todo mundo, então mais ou menos todo mundo acaba alinhado no mesmo cenário. E ele fala que, bom, isso aqui é a previsão macro ainda mais confiável, porque se você procura alguém que está muito diferente disso, provavelmente essa pessoa também está errada, e talvez mais errada do que os outros. De modo que ele fala, cara, a previsão macro tá aí. Todo mundo tá lá sabendo, olha, a inflação uma hora vai subir. O que o pessoal discute é o quanto vai subir. E costuma errar muito nessa discussão. Então o que ele quer é não ficar dependente dessas previsões. Inclusive, eu tenho para mim que a melhor maneira de você perder sua reputação é tentar fazer uma previsão macro, cravando lá o valor que as coisas terão. Por exemplo, a Selic no final do ano vai estar em tanto, o dólar vai estar em tanto, a bolsa estará em tanto. Ou até para períodos mais longos. Isso é tremendamente difícil. Para não falar impossível. E quem tá acertando vai acertar muito mais por uma questão de chute, talvez até um chute educado, usando modelos para isso, mas já o que é altamente complexo, né? Que é simplesmente funcionamento da economia e que, sobretudo, é difícil de prever porque reage às próprias previsões, bem diferente do tempo. Um monte de gente pode se reunir para prever o tempo e o tempo vai continuar sendo o mesmo, apesar das previsões. Já em economia, as coisas mudam. Se todo mundo faz uma previsão de que o dólar vai subir e essa previsão contamina as pessoas a ponto de elas pensarem, nossa, vai subir mesmo, é melhor comprar antes, o próprio movimento de compra das pessoas pode fazer o dólar subir, fazendo com que a previsão se torne autorrealizável, o que seria até bom para os economistas, mas o caminho contrário também costuma acontecer com muita frequência. Poxa, Bruno, mas se eu não posso usar a previsão macro para tomar minhas decisões de investimento, quando que eu vou decidir comprar ou vender? Esse ponto o Howard Marks não abordou nesse memorando, mas como eu já li os livros dele, eu vou resumir o que ele pensa sobre essa decisão de comprar em uma frase. Howard Marks costuma falar que você não fica rico comprando as coisas boas, você fica rico comprando bem essas coisas. Ou seja, você pode não ter ideia de qual será o dólar, a Selic e a inflação no final do ano. Mas se você vê que uma empresa de muito boa qualidade, ela está negociando por um preço-valor patrimonial, por um preço-lucro muito baixo, com seus resultados ainda crescentes e com uma constância em manter o seu crescimento, já comprovada pela passagem do tempo, em diferentes ciclos econômicos, então esse deve ser um bom momento para comprar, por mais que você não saiba quais serão os dados macroeconômicos no futuro. E é justamente o que eu faço e ensino lá no Viver de Renda também. E aí eu lembro novamente do convite para que você faça parte da turma 22. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.